Preconceito, xingamentos e até porrada. Infelizmente, isso faz parte do dia a dia de muita gente, principalmente de travestis e transexuais. Com tantos depoimentos de intolerância e violência, incitados muitas vezes pelo fanatismo religioso, percebemos que passava da hora do Mundo Maior Repórter tratar da transexualidade. Por isso, no programa de hoje, nós vamos conversar com pessoas batalhadoras que resolveram enfrentar o medo para serem felizes como se sentem bem. Oh, não, eu sou a Luísa. Não, mas você não é a Luísa. Olha a sua voz. Então a pessoa olha, aí olha pra mim, aí fica... Aí, às vezes alguém fala assim, não, eu preciso do documento do senhor. Eu falei assim, é meu. Pode olhar na foto aí, sou eu. E a grande maioria das pessoas acha que o lugar de trans é no cemitério. Quando acabar meu doutorado, eu posso ter um canudo de doutora, 12 anos de estudo, e aí a minha pergunta é, quem vai me contratar para dar aula? A minha mãe, ela já se preocupou. Meu Deus, vão fazer com a minha filha o que fazem com as demais que eu já vi. Todos nós somos seres humanos perfeitos e o que a gente tem que buscar é adequarmos essa perfeição àquilo que a gente acha que pode ser uma vivência plena. Antes de iniciar as gravações, fomos nos aconselhar com quem entende bem do assunto. A cantora, universitária e ativista trans Renata Peron. Ela tornou-se amiga da nossa equipe quando participou do Mundo Maior Repórter Marcas do Preconceito e nos contou sobre uma agressão que sofreu e a fez perder o rim. A violência foi tão grande que eu tive 3 litros de sangue, eu perdi. Eu tive hemorragia interna gravíssima e quase morro, né? A gente vai ter que se atentar a uma coisa importante que o jornalismo às vezes peca muito. As pessoas que assumem identidade de gênero, quer seja masculinas ou femininas, têm que ser tratadas na sua identidade que essa pessoa assumiu. Então, se o repórter ou a repórter for entrevistar uma travesti, ele não vai chegar dizendo assim, oi, bom dia, meu nome é fulano de tal, nós vamos entrevistar aqui o travesti fulano de tal. Que tipo de pergunta seria indelicado ou desnecessária? Por exemplo, perguntar o nome civil. É a coisa mais indelicada e desnecessária que você possa imaginar para quem está querendo fazer uma matéria onde você quer humanizar aquela pessoa. Pautados com as dicas da Renata, era a hora de procurar os nomes indicados por ela. Todo mundo achando que aquilo era ainda parte do carnaval, que era brincadeira minha, então por conta de ser brincadeira, conseguiam me tratar no feminino. Ah, essa aqui é minha prima, essa aqui é minha sobrinha, não sei o que lá, principalmente os homens da família. Hoje, essas mesmas pessoas que se divertiram me chamando no feminino não conseguem me tratar no feminino. Essas pessoas chegam e tentam me cumprimentar, estendendo o braço assim, e eu vou e abraço e dou um beijo no rosto e elas ficam petrificadas porque, oh meu Deus! A primeira lembrança que eu tenho, eu tinha uns 5 anos de idade, estava na casa da praia, meus pais tinham lá em Praia Grande, a gente foi ver Estrela Cadente e eu lembro que meu desejo era virar uma menina. Era uma coisa confusa, e muito confusa, acho que mais confusa pelo fato de eu gostar de mulher. Eu nasci no corpo de menina, mas era só o corpo. Nunca existiu uma menina dentro de mim. Então nunca existiu uma mulher, realmente. Sempre foi o Alex. Passei a minha infância inteira levando uma vida dupla. Então eu me montava, com 8 anos eu já me montava mexendo as coisas da minha mãe, me montava, maquiava, fazia um monte de coisa. Com 12 eu me montava inteira já, salto alto, tudo. Eu vi a Roberta Close e ela acho que foi um ícone para todo mundo, né? Principalmente pra gente. E eu falava, será que eu consigo? Aí eu já nasci loira, olho claro, então já foi fácil, foi acontecendo naturalmente. E ó, aconteceu. Do ponto de vista da ciência, transexualidade é quando há uma incompatibilidade da identidade sexual do indivíduo
com a sua morfologia, com o aspecto orgânico em si, a anatomia. Há um grande movimento, Felipe, mundial pela despatologização das identidades trans. O que é isso? É que a transexualidade ela não seja considerada uma doença como ela ainda é. E aí a gente espera que, assim como aconteceu com as homossexualidades, que os conselhos de psicologia, de medicina reconhecem que não é uma patologia, aconteça também com a questão da transexualidade. O indivíduo, ele se sente, a identidade dele é feminina ou masculina. Isso pode ser compatível ou não com a vestimenta orgânica, o corpo dele. Então não é uma escolha, ele acorda uma bela manhã e escolhe se ele vai ser homem ou mulher. Então é uma constatação. A identidade sexual estaria na mente, é um atributo do espírito. E por esta razão, ele traz na sua reminiscência a experiência vivida, por exemplo, numa anatomia diferente. Na atual encarnação, ele não se identifica, ele não reconhece o corpo. O sujeito espiritual não reconhece o corpo material como sendo pertencente a ele. O Livro dos Espíritos nos ajuda a entender isso. Na questão 200, sobre os espíritos terem sexo, encontramos a seguinte resposta: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Na questão seguinte, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Temos a resposta: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. O Emmanuel nos traz no Vida e Sexo várias possibilidades nesse sentido. Então, pode ser por um indivíduo ter se permitido experiências infelizes dentro de uma determinada polaridade sexual, gerando sofrimento aos outros, e isso ocorre como uma imposição divina. Então ele é obrigado a vivenciar outro aspecto da sexualidade para tentar se reequilibrar perante os abusos que ele se permitiu. Se nós usarmos argumentos que até então eram utilizados, como dizer que era pessoas que estavam num corpo errado, pessoas que tinham nascido, animavam corpos masculinos e voltaram experimentando a feminilidade, eu acho essas comparações muito prejudiciais do ponto de vista da gente reforçar preconceitos e estigmas. E o acesso à fé, à espiritualidade, para todos os seres humanos, elas devem ser garantidas. Praça da República, centro de São Paulo. É onde encontramos a professora Luísa, que ficou conhecida na mídia depois de ser demitida de um colégio onde dava aulas de filosofia. Infelizmente fui bem conhecida por isso, porque foi um processo muito destruidor para mim, né? Porque eu fiz a transição dentro do colégio, contei para o pessoal, os professores me apoiaram. Mas quando chegou na direção a coisa ficou bem complicada. E toda aquela pressão, eu fui ficando mal e aí me mandaram embora. Eu estava de licença médica, só que eu não fiquei calada, né? Eu li várias matérias que ouviram também o lado do colégio e o coordenador disse que a demissão não diz respeito à sua transexualidade, mas sim ao seu trabalho. O que faz você acreditar que isso é apenas uma desculpa? Olha, primeiro que eu não tenho advertência e fui mandada sem justa causa. Tinha uma moça que trabalha lá ainda, né? E ela falava pra mim, eu vi isso de outras pessoas, você não pode errar, senão a gente não vai ter como te defender. Eu falava, então vocês já sabem qual que é o problema, o que está acontecendo. A questão é que vai ter uma desculpa. No Butantã, visitamos a casa de Rafaele. Confeiteira de mão cheia, ela também sabe os desafios na hora de arrumar um emprego sendo transexual. Mas você acha que tem um tratamento diferenciado por você ser transexual? Sempre tem, né? Tem. Quando você vai diretamente na padaria, você mostra o que você sabe fazer, né? Aqui veio. Quando você vai na agência, Agência de emprego, no caso. Você vai na agência, as pessoas vão ver você primeiro, para depois a empresa saber quem é você, né? Então, é mais complicado. Vamos dizer assim que seu emprego não é tão garantido. Você tem que tentar ser um pouco mais, porque é isso que a sociedade exige de você, né? Tudo bem? Prazer. Em Alphaville conhecemos Márcia Rocha, travesti, advogada, empresária e rica.
muito rica. Eu faço um monte de coisa, eu não sei como deu conta, às vezes a gente fica até meio estressado, porque às vezes não tem sábado, não tem domingo. Eu cheguei o ano passado a ficar 3 meses sem ter um fim de semana de folga. Apesar da posição social privilegiada, ela nunca se iludiu com a sociedade. Se eu não fosse bem-sucedida, não tivesse uma condição financeira estável, eu não teria assumido, porque eu não sou louca. Eu posso ser trans, mas não sou louca. E se aos 14 anos eu tivesse falado ao meu pai, eu quero, é isso que eu quero, eu vou continuar me hormonizando, eu vou ser uma travesti, eu não seria advogada, eu não seria empresária, eu não seria nada do que eu sou. Eu só consegui todo esse sucesso profissional que eu tive porque eu fiquei no armário. No bairro da Saúde encontramos a trans Amara Moira, garota de programa e doutorando em literatura. Na Unicamp ficou todo mundo perplexo. Como assim você está no doutorado e vai se prostituir? Você não precisa disso. E é justamente porque eu não preciso que eu faço. Então foi um pouco de, eu quero viver a vida que elas levam, com todas as blindagens que eu tenho. Assim. Então é diferente eu estar lá e elas estarem lá. Mas de qualquer jeito, quando eu estou lá, eu tenho capacidade de ver um pouco dessas opressões, sentir elas na pele, poder escrever sobre isso, poder conversar com elas sobre isso. O mal que eu acho que assola a sociedade é a hipocrisia, que não dão espaço para uma travesti ou uma transexual pelo fato da sexualidade delas, se for de dia. Porque se for à noite, quem vai atrás delas? A própria sociedade. A prostituição está muito ligada à moralidade, à questão moral, e as pessoas fazem o que elas quiserem. Mas não pode ser a única maneira de sobrevivência das travestis e das mulheres transexuais. Elas podem ser secretárias, elas podem ter formações técnicas, elas podem ter formações universitárias, elas podem trabalhar em todos os campos que nós trabalhamos. Mas é o que não acontece na real. Se tornam invisíveis, elas são excluídas da sociedade, as pessoas acham que não vendo deixa de existir. Às vezes, se a gente teima demais numa determinada certeza criada por nós mesmos, a vida nos leva a vivenciar situações extremas para que a gente consiga, de fato, entender a realidade. Possivelmente trazendo para dentro do seio da família, para o indivíduo em que nós somos obrigados a amá-lo como um filho, ou até em experiências futuras em que esse indivíduo preconceituoso ele vai se enxergar em um corpo anatomicamente de sexo oposto àquele que se identifica. E as religiões, elas podem ajudar no enfrentamento, instruindo os seus fiéis a tratarem os outros da maneira com que nós gostaríamos que fôssemos tratados. Isso é uma premissa cristã, mas que está em todas as outras religiões, no sentido de que a gente não deve fazer para os outros o que a gente não gostaria que fizessem para nós. Veja no próximo bloco como as famílias reagiram ao saber das suas transformações. Ele me jogou na rua. Eu fiquei a noite inteira na calçada, sentada, chorando, pensando, meu Deus, o que é que eu faço? E os casos de agressão e transfobia não param de crescer no Brasil. A gente já volta. A minha mãe, ela já se preocupou. Meu Deus, vão fazer com a minha filha o que fazem com as demais que eu já vi.